Quando se fala em grandeza no futebol, muitos pensam em títulos, taças e conquistas, mas existem feitos que vão além disso, feitos que atravessam fronteiras, culturas e até idiomas. E é exatamente isso que torna o Santos Futebol Clube um dos clubes mais respeitados da história do esporte mundial, porque não é apenas sobre vencer dentro de campo, é sobre marcar presença no imaginário do futebol. É sobre ser lembrado até mesmo pelos seus adversários, e existe uma história impressionante que prova isso de forma definitiva. Voltamos no tempo para o dia 4 de julho de 1961, em plena Europa, mais precisamente em Atenas, onde o Santos encerrava uma excursão histórica que já era considerada uma das maiores já realizadas por um clube de futebol, com vitórias marcantes. Títulos conquistados como o Torneio de Paris e o Torneio da Itália, e uma sequência de jogos praticamente impecável, um verdadeiro espetáculo ambulante liderado por ninguém menos que Pelé, o maior jogador de todos os tempos. O adversário da vez era o poderoso Olympiacos, jogando em casa, no tradicional estádio Apostolos Nikolaidis, completamente lotado. Com mais de 26 mil torcedores ansiosos para ver de perto aquele time brasileiro que encantava o mundo com um futebol ofensivo, técnico e praticamente imbatível. O Santos entrava em campo como favorito, afinal vinha de uma sequência impressionante, invicto a 16 partidas, com um elenco que parecia uma constelação, nomes como Zito, Pepe, Coutinho, Mengalvio e, claro, Pelé, comandados pelo técnico Lula. Um time que não apenas jogava futebol, mas dava espetáculo. Mas o futebol, como sempre, guarda surpresas, e logo no início da partida, o inesperado aconteceu. O Olympiacos abriu o placar em um lance que pegou o Santos desprevenido, e a torcida grega explodiu, empurrando o time da casa para algo ainda maior. Antes do fim do primeiro tempo, veio o segundo gol, e o que parecia impossível começava a se desenhar diante dos olhos de todos. Na volta do intervalo, o Santos tentou reagir, conseguiu diminuir o placar em um gol contra, reacendendo a esperança, mas o jogo ficou ainda mais complicado. Coutinho foi expulso após um lance de tensão, Pelé saiu lesionado. E como se não bastasse, um gol legítimo de Pepe foi anulado de forma inexplicável pela arbitragem. Mesmo com todas as dificuldades, o Santos lutou até o fim, mostrando a garra e a qualidade que marcaram sua história. O placar final apontava a vitória do Olympiacos por 2-1, mas o que parecia apenas uma derrota no papel, na verdade se transformou em algo muito maior, porque aquela noite não ficou marcada apenas pelo resultado, mas pelo impacto que o Santos causou. Mesmo sendo derrotado, o time grego, consciente da grandeza do adversário que havia enfrentado, tratou aquela vitória como um título, como um feito histórico, algo digno de ser eternizado. E foi exatamente isso que fizeram. Decidiram registrar aquele momento de forma única, algo que nenhum outro clube no mundo possui. O Olympiacos incluiu em seu próprio hino oficial uma referência direta ao Santos, uma homenagem eterna que ecoa até hoje nas arquibancadas da Grécia, e o trecho diz tudo: eles tremem quando ouvem o seu nome, Olympiacos. Eles ainda lembram do seu nome, o Santos de Pelé. Pare por um instante e reflita sobre isso. Não estamos falando de um título conquistado, não estamos falando de uma vitória histórica para o Santos, estamos falando de algo ainda mais raro, um reconhecimento vindo do adversário. Uma prova de respeito tão grande que ultrapassou o campo e se transformou em cultura, em música, em história. Isso mostra o tamanho do Santos no cenário mundial, um clube que não precisava vencer para ser gigante, porque sua grandeza já estava consolidada, porque seu futebol já havia encantado o mundo, porque seus jogadores já haviam deixado uma marca impossível de apagar. E se hoje falamos tanto sobre legado no futebol, poucas equipes podem dizer que foram homenageadas no hino de outro clube, ainda mais um clube tradicional europeu. Isso não é comum, isso não é normal. Isso é algo reservado apenas para aqueles que realmente mudaram a história do jogo. A excursão de 1961 terminou com números impressionantes. Foram 14 vitórias, apenas 2 derrotas, 80 gols marcados, um verdadeiro espetáculo que consolidou o Santos como uma potência global, levando o futebol brasileiro a um novo patamar e mostrando ao mundo a força de um estilo de jogo que até hoje é admirado. E no meio de tudo isso, uma derrota que virou símbolo de respeito, uma noite em que o adversário venceu no placar, mas reconheceu que estava diante de algo muito maior, diante de um time lendário, diante de um clube que já era eterno. O Santos não ganhou aquele jogo, mas ganhou algo que poucos conseguem conquistar,
o reconhecimento eterno, a admiração de quem esteve do outro lado, e uma homenagem que atravessa gerações. No fim das contas, essa história prova uma coisa muito simples, mas poderosa: o Santos Futebol Clube não tem apenas um hino, ele tem dois, o seu próprio, cantado com orgulho por sua torcida, e outro, inesperado, vindo de longe, ecoando na Grécia, como um sinal claro de sua grandeza. Porque existem clubes que vencem jogos, existem clubes que conquistam títulos, mas poucos, pouquíssimos, conseguem algo maior do que tudo isso, conseguem ser eternizados até mesmo na voz dos seus adversários. E é por isso que o Santos não é apenas um clube de futebol, é uma instituição histórica, um símbolo do esporte, um gigante que construiu seu nome com talento, coragem e respeito, dentro e fora de campo. No final, fica uma verdade que o tempo jamais apagará: o Santos pode até perder uma partida, mas nunca perde a sua grandeza, porque ela já está gravada na história do futebol mundial, e também, para sempre, em um hino que não nasceu na Vila Belmiro, mas que carrega o nome do Peixe com orgulho.